Vamos lá, ó. Gravando. Seguinte. No tema, tema 8, uma das fórmulas que fala, na verdade, lá no tema 8, o que está escrito é. Não é isso, né? Está escrito lá no tema 8, na verdade é. Deixa eu pegar aqui. A derivada da função constante. Então, é a derivada da função f de x igual a uma constante e da função f de x igual a x elevado a n. Então, eu vou deixar bem claro, bem específico. Para a derivada dessa função aqui, não precisa demonstrar. Eu acho que eu coloquei um vídeo no Classroom que mostra a demonstração disso aqui. A demonstração dessa fórmula não é simples, tá? Ele usa o teorema binomial, né? Ele usa indução matemática, além disso. Ele usa a demonstração por indução, que significa ele mostra que vale para n igual a 1, supõe que vale para n igual a k, e aí ele prova que vale para n igual a k mais 1. Esse é o processo de indução, de demonstração. Então, isso não é uma coisa muito simples, e quando eu coloquei no tópico isso aqui, na hora eu pensei na questão de vocês precisam apresentar a regra desse caso, tá? Quem é o f' de x, né? Que é o n x elevado a n mais 1, perdão, elevado a n menos 1, certo? Apresentar a regra e mostrar exemplos, tá? Esse é o único caso que eu me lembro, pode só aparecer mais algumas, acho que não precisa demonstrar, no sentido de fazer a demonstração formal disso, tá? Eu me comprometo com vocês, quando a gente se encontrar pessoalmente, algumas coisas que vão ficar para trás no cálculo 1, a gente vai ver depois, nem que seja para fazer umas aulas extras. Tanto que eu pedi para a Sandra, vocês vão ter que me aguentar pelo menos no cálculo 2. E aí, se vocês me aguentar no cálculo 2, corre o risco de vocês terem que me aguentar no cálculo 3 e 4 também, porque normalmente o 3 e o 4 sou eu que dou. Então, acho que vocês não Professor, vão ter muita sorte, não. Fala. então, eu estava montando um jeito de explicar isso, e eu tinha feito com n igual a 1, com n igual a 2, e daí eu deduzia que a fórmula ficava assim, porque ia ser um padrão. Posso falar isso? Olha, você pode até dizer que se você fizer para n, você fez para n igual a 1 usando a definição de limite, de derivada. Isso, Depois você fez para n igual a 2. isso, fazendo a mesma coisa. Tá. Tudo bem, isso é legal. Isso dá uma ideia de como é que é o padrão, mas precisa ficar claro que isso não é uma demonstração. A gente Tá, poderia chamar isso de mostração. Brincadeirinha com as palavras, isso você está mostrando, entendeu? Se você pega o n igual a 1 e calcula o f' de x igual a x, usando a definição de derivada, né? Que é o limite. E depois você pega o f, você calcula. Desculpa, eu coloquei uma linha onde não deveria aqui, peraí. Você pega o f de x igual a x e calcula a derivada por definição. Depois você pega o f de x igual a x quadrado, certo? E calcula usando a certo. definição.
você está mostrando que existe a tendência de que o F', que, perdão, volta aqui, que quando a sua f de x é igual a x elevado a n, isso aqui está te mostrando que o f' de x é n x elevado a n menos 1. Entendeu? Você Tá. pode fazer isso, entendeu que fica legal. Mas eu não posso, tipo, afirmar. Posso falar que será sempre assim, por isso surgiu a fórmula, uma coisa do tipo? Não, não porque não é assim que prova. Não. Isso Então, eu ia aqui, fazer a mesma coisa com a constante. Quer dizer que não é uma demonstração para constante também? Porque a assim. da constante você faz por definição, mostra normalmente que a derivada é Hum, zero. Isso aqui é uma evidência. Uma evidência não, desculpa. Isso aqui são indícios, tá? Mas isso não é uma prova. Isso são indícios de que é isso que vai acontecer. ah, Tem tá gente, ótimo. ou seja, você não pode condenar por isso, porque você não tem certeza. Você só está tendo uma ideia de que realmente isso faz sentido. Se você fizer para n igual a 3, óbvio, você vai chegar nessa. Quanto mais n's você fizer, mais certeza você tem disso. Mas você só pode garantir quando você demonstra. E a demonstração parte disso aqui. Você precisa disso aqui. Tá Mas bom. Obrigada. nesse caso, não. Nesse caso aqui, você, usando só a definição de derivada, você prova que a derivada da constante é zero. A única Beleza. que é mais complicada é essa aqui. Ah, que bom. Deu sorte. Quem mais? Hello, hello. E aí, mais ninguém? Acabou as dúvidas? Então vamos embora. Professor, Oi. aproveitar para tirar outra dúvida. Sim. Tchau, A, vai demo- meter um tchau lá. Eita, nós. a Diga. demonstração de regra tem a da soma, a outra. Aqui é da diferença. Tá. É uma junção mesmo da regra da soma e da constante? Eu posso falar assim? Porque no livro ele fala. Cadê? Deixa eu pegar a foto. De qual regra você está falando? Da diferença de derivadas. Opa, falando de derivar f de x menos g de x. Isso. Cadê? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Essa regra aqui, que é a da soma, você tem como provar isso usando a definição. Certo? Certo. Você vai fazer o limite lá todinho, de acordo com a sua função que você está usando, é essa soma aqui. Se você trocar esse mais por um menos, você vai ver que nessa demonstração toda muda pouca coisa. Certo? Agora fica a dica de que forma você pode passar para os seus colegas
como é que fica a regra da diferença. Você pode usar o que o livro está falando, que eu nem lembro o que o livro fala, mas o importante é que vocês entendam que a derivada da soma é a soma das derivadas e que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. E por que que essas duas coisas são assim? E você vai ver que a demonstração de uma e da outra é muito semelhante. Aí fica Então, esse... pelo que eu vi no livro, ele nem fez a demonstração, tipo, não repetiu para fazer a da diferença. Ele falou que é a derivada da soma com a derivada da constante, porque daí seria f de x mais, daí menos 1, daí ele usava a derivada da constante para fazer menos 1 com a função de g. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele está te falando que a derivada é a mesma, que que a regra se aplica usando um caminho. Cabe a você, e é isso que está em avaliação, se esse caminho que o livro está apresentando é um bom caminho de entendimento ou se vale a pena apresentar isso de uma outra forma. Por isso que eu disse, quando eu não estava gravando ainda, tá bom até repetir, que o objetivo central dessa prova que vocês estão passando, desse trabalho que vocês estão fazendo, primeiro é tentar identificar se vocês de fato assimilaram aquele conteúdo. Certo? O segundo é dar a oportunidade para os colegas de ouvir alguém que tem a mesma linguagem falando de um assunto. Se vocês apenas reproduzirem o que está escrito no livro, primeiro que vai ficar um negócio muito tosco, porque você não está falando com naturalidade. Só reproduzir o que está escrito no livro, já vou adiantar aqui, já está gravado, é bom que vocês que fica para a posteridade. A nota vai ser muito ruim, porque não vai demonstrar o quanto você assimilou do conhecimento. Só reproduzir o que está no livro, a gente percebe rapidão que o cara está de migué. Então a ideia não é reproduzir o que está no livro, a ideia é assimilar o que está no livro e pensar de que forma que você vai poder repassar isso para os seus colegas, de maneira que eles também entendam. Ah, professor, mas eu nunca fiz isso. Bem-vindo à universidade. A gente, na universidade a gente só faz coisas que nunca foi feita. Se você não sabe disso, tá sabendo agora. Certo? Então, lembra, ele apresenta de uma forma. Se você acha que daquela forma que ele apresenta é compreensível para os colegas, então faça. Mas não adianta fazer com as palavras dele, porque isso vai ficar ruim. Isso serve para você e serve para todo mundo. Certo. Entendi, professor. Obrigada. Consegui me fazer entender? Conseguiu sim. Tá. Valeu. Imagina. Quem mais? Deixa eu escrever aqui o que eu falei. Quem mais? Ah, eu de novo, professor. Pois não, pode falar. Na primeira parte, é Isabela. Na Sim. primeira parte, ele fala das retas tangentes e derivadas. Só que agora, nessa parte, não é para calcular a equação da reta tangente, né? É só o coeficiente angular. Nossa, não sei se eu entendi o que você falou. Peraí. Por favor, repete. Na primeira parte da sessão, Ah, que ele fala que Q tende a P e tal, tá. esse é só para falar do coeficiente angular da reta tangente.
se é necessário falar do contingente. Cortou o que você falou. É só para falar nessa parte, nesse primeiro tópico. É porque no último tópico, que fala para a gente calcular a reta tangente de um ponto x0, aí no livro ele fala, tipo, para a gente colocar na fórmula da equação da reta. Aí, nesse caso, a gente vai achar a equação da reta, né? Se eu estou entendendo a sua dúvida, você está falando do quadrinho onde ele fala de achar a tangente a uma curva, não é isso? Isso. Esse é o fechamento daquela conversa toda. Porque quando a gente está falando desse negócio todo aqui, quando a gente calcula o limite, de seja lá quem for, indo para seja lá quem quer que seja, a gente chega num número. Certo? Esse valor que a gente chega, ele nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta. Porque coeficiente angular de reta, ele é medido pela variação de x, de y por x. É daí que começa toda a conversa. Certo? Todo coeficiente angular é medido dessa forma. Acontece que para essa criatura aqui, que é tangente, eu não tenho como calcular essas variações, porque eu não tenho dois pontos dela passando pela curva. O que ele está falando lá no final é, você tem que fazer todo o cálculo para achar o coeficiente angular e depois encontrar a equação da reta tangente. Você tem que colocar na equação da reta. É isso que é a sua dúvida? Acho que sim, professor. Você acha que sim? Não está mostrando muita confiança. Eu não sei se ficou muito claro na minha cabeça. No fundo, eu acho que talvez, é essa a ideia do trabalho, é que assim, efetivamente, a gente fala da mesma coisa de várias formas diferentes. E aí acho que é por isso que talvez vocês se confundam um pouco. Mas calcular coeficiente angular de reta tangente, calcular a derivada, é tudo a mesma coisa. É que ele vai colocando isso aos poucos. Você só precisa entender em qual parte você está. Se você está muito no começo, ou se você está lá no final. Porque como a gente dividiu o conteúdo em várias partes, então vocês vão ter, cada um vai falando um pedacinho. Esse aqui é lá no começo. Então ele não está falando de derivada ainda. Mas no fundo o que ele está fazendo é calcular a derivada. Só que ele está falando isso aqui ainda como é que eu faço para calcular o coeficiente angular de uma reta. Essa reta aqui é uma reta tangente. Reta tangente. Como é que eu faço para calcular esse coeficiente angular dessa reta tangente? Eu preciso de um limite. Agora a questão é, eu vou fazer o limite, eu vou achar esse coeficiente. Aí quem é a reta? Eu preciso da equação da reta, já que era atrás disso que eu era atrás dessa equação que eu estava. Então eu vou usar a equação de reta. A famosa ioiô michouchou. Certo? Sim, professor. É que, tipo assim, na primeira. Vamos entender. Fala. É que quando você dividiu os tópicos, você dividiu a partir do livro. Aí a gente tá seguindo o livro e tá, tipo, com isso a gente tá pesquisando vídeos no YouTube pra gente conseguir compreender melhor. Perfeito. Aí nessa primeira parte, que fala de coeficiente angular da reta tangente, aí chega no limite de f de x mais h, aí eu falo que isso aqui é o coeficiente angular, eu falo que isso aqui é definição de derivada. É porque, tipo,
como está antes de derivada, então... Mas isso não é minha dúvida. Não, Voltando. mas ó, só para você entender. Isso aí que você está falando é exatamente o que eu disse agora há pouco, só que com outras palavras. E é isso que eu quero que vocês entendam. As minhas palavras não são exatamente as mesmas que vocês usam. E o que eu quero é que vocês usem as palavras de vocês para explicar para vocês. Porque, efetivamente, a gente está falando da mesma coisa em vários tópicos do livro, chamando de coisas diferentes. O coeficiente angular da reta tangente a uma função é a derivada da função. Entendeu? Entendi. Mas você acha que eu posso falar isso no meu vídeo ou não? Porque Não ainda não... porque não é o momento. Você só está falando de Aham, coeficiente angular da reta tangente. Vocês têm que saber se situar no tempo e no espaço. beleza. E, professor, Você voltando... ó, só pra fazer, ó, você pode até, como a gente já falou de derivada, você até pode colocar como é que eu posso dizer, motivação futura, entendeu? Isso vai levar à derivada. Você pode mencionar isso, mas você não precisa falar de derivada como do que é a derivada, porque não é o tópico do seu, mas ele pode ser um fator motivador para continuar os estudos, entendeu? Não, sim, foi nesse sentido que eu falei. Tipo, eu falaria... Tá, nesse sentido pode. Ah, tá. Pode, Professor, no último tópico da minha sessão, que fala achar a reta tangente em um ponto x0. Aí a gente tem que colocar na equação da reta. como é que é? Desculpa. No último tópico, ele fala para achar a equação, para achar a reta tangente em um ponto x0. Aí no livro ele coloca como se fosse, colocasse na fórmula da reta tangente não, da equação da... Sim. Aí a gente precisa fazer isso. É porque a gente está um pouco confusa, porque a gente não sabia se colocava, tipo, na equação da reta. Ué, mas o objetivo do tópico não é justamente achar a reta tangente? Sim. Mas então você tem que, no final das contas, você tem que apresentar uma equação de reta, Beleza, professor. que é a tangente. Aham. De todas as retas que você pode mostrar, você tem que mostrar a reta que é tangente a uma determinada curva num determinado ponto. Então você vai precisar da reta e equação da reta. Sim. Tá bom, professor. Obrigada. Faz sentido? Faz. Então tá bom. Desculpa deixar você confuso, professor. Não, imagina, não tem isso de confuso, não. É muito importante que vocês esclareçam as dúvidas de vocês. Muito. Esse é o meu papel. Né? Vocês podem perguntar a mesma coisa 500 vezes. Não tem problema. Eu tenho que saber responder de 500 formas diferentes para você poder entender. Tá bom, professor. Obrigada. Esse é o nosso papel. Mas Poxa, diminuiu bem a frequência aqui. A moçada deu área mesmo. Quem mais tem dúvida? Eu lembro de alguém que tinha dúvida. Ai, ai. Ninguém mais? Bom, se ninguém mais tiver dúvida, vou preparar a aula de vocês. Vou ficar aqui. Vou fazer assim, ó. Vou ficar aqui. Se alguém precisar de mim, me chama. Vou parar a gravação, inclusive. Depois eu vou pôr isso aqui lá no YouTube, no meu canal. Não se inscreva. Se inscreva no canal. Quem diz o Rodrigo Hilbert. Deixa o like.
Isso, e deixa o like. Curta. Como é que é, molecada? Como é que o Rodrigo fala, Davi? Davi, vem cá. Davi que sabe, porque ele que assiste Tempero de Família. Mentira, eu também assisto, mas... Como é que o Rodrigo Hilbert fala? Conta aqui pros alunos do papai. Se inscreva no canal. Não. Se inscreva no canal. O que mais? Compartilhe. Compartilhe. Se inscreva no canal. canal. Não. Tá bom. Microfone. É isso aí, cambada. Até mais.